A galinha que botava ovos verdes. Era uma vez uma galinha muito especial que vivia em uma fazenda. Diferente das outras galinhas, ela botava ovos verdes e isso chamava muito a atenção das pessoas. A galinha, que se chamava Esmeralda, era muito querida pelo dono da fazenda, que cuidava dela com muito carinho. Todos os dias, Esmeralda botava um ovo verde muito bonito, que era vendido por um preço mais alto na feira. Mas o que fazia os ovos de Esmeralda serem verdes? Ninguém sabia ao certo. Algumas pessoas diziam que era por causa da alimentação especial que o dono da fazenda lhe dava, enquanto outras acreditavam que era algo sobrenatural. Certo dia, um grupo de cientistas visitou a fazenda para estudar Esmeralda e seus ovos. Eles analisaram a alimentação da galinha, a composição dos ovos e fizeram diversos testes, mas não encontraram nada de diferente. Por fim, os cientistas concluíram que Esmeralda era simplesmente uma galinha muito especial e que seus ovos verdes eram um fenômeno único. A notícia se espalhou e as pessoas vinham de longe para ver a galinha que botava ovos verdes. Esmeralda viveu por muitos anos na fazenda, sendo tratada com muito amor e carinho. E mesmo depois que ela morreu, sua história continuou sendo contada por muitas gerações, inspirando as pessoas a acreditarem que coisas especiais podem acontecer a qualquer momento. Certo dia, um grupo de turistas visitou a fazenda para conhecer Esmeralda, a galinha que botava ovos verdes. Eles ficaram maravilhados com a história da galinha e quiseram ver de perto os ovos verdes. Mas quando foram olhar o ninho de Esmeralda, descobriram que ela tinha botado um ovo branco. Todos ficaram perplexos e se perguntaram o que havia acontecido. Foi então que viram um pintinho branco saindo do ovo. O dono da fazenda explicou que Esmeralda tinha se apaixonado por um galo branco e que o pintinho era o fruto desse amor. Os turistas ficaram surpresos e encantados com a história de amor da galinha e do galo, e se divertiram com o fato de que, apesar de famosa por seus ovos verdes, Esmeralda acabou tendo um pintinho branco. E assim, a história de Esmeralda e seus ovos verdes terminou com uma reviravolta engraçada e amorosa. De repente, o clima na fazenda mudou completamente. Os animais estavam se comportando de maneira estranha e os moradores da região estavam sendo acometidos por uma doença desconhecida. O dono da fazenda e os cientistas que haviam estudado Esmeralda começaram a investigar o que estava acontecendo e descobriram que a galinha havia contraído uma doença rara e muito contagiosa. Infelizmente não havia cura para a doença e a única solução era abater a galinha para evitar que a doença se espalhasse. Apesar da tristeza, todos concordaram que essa era a única solução. O dono da fazenda então decidiu fazer um último uso dos ovos verdes da Esmeralda e preparou um caldo com eles. Os moradores da região foram convidados para uma grande festa na fazenda, onde seriam servidos pratos feitos com os ovos verdes da Esmeralda. Todos estavam muito animados, mas quando o caldo foi servido, algo estranho aconteceu. As pessoas começaram a se sentir mal e logo descobriram que a doença que havia atingido Esmeralda havia sido transmitida para os ovos. A situação ficou fora de controle e muitas pessoas tiveram que ser internadas. A história da galinha que botava ovos verdes acabou de forma trágica e um tanto cômica, já que o dono da fazenda nunca imaginou que o uso dos ovos verdes da Esmeralda pudesse resultar em um grande desastre. Ele aprendeu da pior forma que nem tudo que reluz é ouro. Com o caos instalado na fazenda e a disseminação da doença entre os moradores, as autoridades de saúde foram chamadas às pressas para conter a situação. A fazenda foi colocada em quarentena e todas as pessoas afetadas receberam o tratamento adequado. Enquanto isso, a história da galinha Esmeralda e seus ovos verdes se espalhou rapidamente, mas de forma bem diferente do que o dono da fazenda poderia imaginar. Em vez de admiração, a história passou a ser lembrada como um caso bizarro e cômico de uma galinha cujos ovos verdes causaram uma doença contagiosa.
Os comediantes e programas de humor da região aproveitaram a situação para fazer piadas e sets satirizando a desventura da galinha. Esmeralda se tornou uma espécie de símbolo do infortúnio cômico, com sua imagem sendo estampada em camisetas e memes nas redes sociais. Apesar da tragédia inicial, com o tempo as pessoas conseguiram encontrar um pouco de humor na situação. Eventualmente a fazenda se recuperou da doença e as medidas de segurança foram reforçadas para evitar futuros incidentes. A galinha Esmeralda, mesmo que de forma inusitada, acabou deixando um legado de risos e lições sobre as consequências imprevisíveis de ações aparentemente inocentes. Sua história foi contada e recontada por muitos anos, sempre acompanhada de um sorriso e lembrando a todos que até mesmo as situações mais complicadas podem render boas histórias para contar.